Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite. Estou aqui para fazer mais um vídeo aqui no canal Meio Kilobyte sobre acessórios do controle de Nintendo 64, que é esse carinha lá, esse bichinho bonitinho, esquisitinho, legal. Primeiro, curiosidade, né, que o Nintendo 64 já tem as 4 entradas para ligar 4 controles aqui sem precisar de multitap, de nada. Alguns consoles antes dele já possibilitavam você jogar com 4 pessoas ou até mais, que no caso do PC Engine. Mas aí precisava de um treco chamado multitap. Aí eu tenho aqui um multitap para exemplificar para vocês de PlayStation 2, ele está aqui. Isso aqui vai na entrada do console, do controle do console. E aqui você tem mais duas entradinhas. E do outro lado você tem mais duas. Então, liga aqui uma no console e aqui liga 4 controles, totalizando 5 controles ligados no PlayStation 2 com um aparelho desse. Você pode conectar dois e eu conheço jogos que dá para jogar até de 6 pessoas. Talvez tenha jogos que dê para jogar com os outros, mas dos que eu tenho aqui, eu tenho um que dá para jogar até 6, é o máximo que eu tenho aqui. Só que o Nintendo 64 ele já inovou trazendo tudo aí. Ó. Teve também o 3DO, né, que dispensava o uso de multitap, mas ele não tinha as 4 entradas assim. Eu não sei nem se ele veio antes desse ou depois, eu não estou lembrado da data. Mas o 3DO consiste no seguinte, ele tem uma única entrada aqui e no controle dele tem outra. Aí você vai ligando um controle no outro. É genial também essa ideia, mas assim com os 4, esse foi o primeiro que eu vi, depois veio o Dreamcast, depois veio o GameCube, depois veio o Xbox clássico e por aí foi. Aí, controle. É esse bichinho estranho aqui. Quem nunca viu o Nintendo 64 deve achar muito esquisito esse controle. Primeiro que ele tem 3 ganchos, mas não, você não precisa de 3 mãos para jogar aqui, tá? Porque ou você joga assim quando o jogo exige o digital, ou você joga assim. É tanto que ele tem um botão aqui atrás, que é o Z, que é para funcionar no lugar desse. Porque quando o jogo exige que você segura assim, então usa o seu botão de trás. E quando exige que você joga assim, então usa esse botão aqui. Aqui temos 6 botões, que são esses 4 amarelos aqui, eles são chamados de botão C. Esse C eu acredito que significa câmera, né? Botões de câmera. Na maioria dos jogos da própria Nintendo, os 3D, isso aqui usa para movimentar a câmera. B e A são 2 botões de ações. Mas é claro que quando o jogo necessita de mais botões, e se usa isso aqui como botões de ação também no caso do Mortal Kombat. Um analógico mesmo aqui no meio, né? E esse analógico é ruim pra caralho. Esse aqui tá bom porque eu já troquei, tá? Ele não é igual ao original. O original é muito ruim, se desgasta muito fácil. Só que a parte estranha desse controle não para aqui. Se você virar atrás, você vai ver que tem um buraco aqui. E esse buraco é exatamente para colocar os acessórios, que é o foco principal aqui do vídeo, além do controle. Existem 3 acessórios, até onde eu sei, que coloca aqui. Um que se chama Transfer Pack, um Humble Pack e um Controller Pack, também conhecido às vezes como... Agora eu esqueci, ele também é conhecido por outro nome, Controller Pack, Memory Pack, conhecido por esse nome também. O Transfer Pack, ele nada mais é do que esse acessório aqui. Ele consiste em colocar um cartuchinho de Game Boy Color aqui, com o jogo do Pokémon, e coloca aqui no controle. E até onde eu vi, porque eu não tenho esse acessório, os jogos do Pokémon, você consegue transferir Pokémons, não sei se é daqui para o console, Nintendo 64, ou se é ao contrário, se é as duas coisas, mas enfim. Só funciona, parece que com o jogo do Pokémon, tá? E o outro console, outro acessório é esse aqui. E se chama Controller Pack, pequenininho, tá? Ou Memory Pack. E ele nada mais é do que um Memory Card do Nintendo 64. Consiste em você encaixar ele aqui, ele tem um lado certo. Tem isso aqui que trava, que é para soltar. E ele é um Memory Card. Vamos ligar aqui com algum jogo.
para vocês verem como é que funciona. Tá inserido aqui, e se você ligar o console, segurando o botão Start aqui no controle, você vai lá para o menuzinho desse acessório. Isso no jogo que tem compatibilidade com ele, tá? Alguns jogos salvam aqui direto no cartucho. E você vê aqui os jogos que estão salvos nesse acessório. Cada jogo utiliza uma quantidade de blocos. Você vê que tem um ali que usa 32 blocos, um usa 28 blocos, outro usa 4 blocos. Tem 55 blocos livres, então vocês veem aí o total de blocos, né? Que, pelo que eu percebi, dependendo do jogo, não dá para salvar muita coisa, porque eu já vi jogo que gasta mais de 60 blocos. Então eu tenho aqui uma média de 60 blocos, né? Vem aproximadamente em 120 blocos. Dependendo do jogo, não dá para salvar nem 3, mas tem jogo ali que usa 4 bloquinhos, gasta pouco, né? Esse daí. Então é isso aí. Esse acessório é basicamente isso aqui. Aí para retirar, dá um clique. Aqui tem uma cavazinha, você enfia o dedo, puxa, sai. O outro acessório é esse aqui, Rumble Pack. Esse aqui é muito estranho. Para começar, ele usa pilhas, ó, 2 pilhas palito. Tem uma gambiarra aí que a gente faz que não precisa de pilha, mas infelizmente eu não consegui fazer, porque isso aqui usa os parafusos malditos aqui que eu não tenho a chave. E são uns parafusos bem chatinhos, olha só. Difícil que só essa chave. O funcionamento é como tem aquele controle do PlayStation DualShock que vibra. Então aqui dentro tem um motor e ele serve para isso. Inclusive, se eu não me engano, esse aqui foi o primeiro controle com esse de vibração. O Nintendo 64 ele saiu o lançamento dele depois do PlayStation. Só que o PlayStation, não sei se vocês lembram, eles vinham com um controle, não era o DualShock. Aí o PlayStation chegou no mercado com esse controle aqui, tá? Que já é uma imitação do controle do Super Nintendo, ao invés de semelhanças, né? Forma de cruz aqui, Start Select ao centro e botões de ombro. Só que com a adição dos grips, que deixou muito mais melhor, e um botão adicional em cada lado, que antes seriam 2, agora são 4. Aí a Nintendo veio com esse acessório. O Nintendo 64 foi lançado depois, mas já chegou com esse controle que possibilitava a conexão desse acessório, que dá para adicionar vibração no seu controle. Aí a Nintendo, não, a Sony, muito invejosa, aí lançou isso aqui, ó. Lançou o DualShock. Vale ressaltar que antes do DualShock existia um controle igual a esse, tá? Que porém ele não tinha vibração, ele tinha só os analógicos a mais. Vale ressaltar aqui que os analógicos foi outra inveja grande da Sony, porque o Nintendo 64 chegou primeiro com isso aqui, tá? Então a Sony, muito invejosa, lançou aquele lá que copiou as duas tecnologias. Logicamente ficou muito mais melhor do que esse aqui, porque é natural que, como esse aqui foi o primeiro, ele ter algumas coisas que podem ter sido melhoradas. Aqui no caso foi a retirada dessa parte aqui no meio e colocada à disposição dos botões daquela maneira ali. Foi uma sacada muito legal da Sony, mas totalmente movido pela inveja da Nintendo. Entenderam? Então vamos fazer uma demonstração aqui, né, de como esse acessório funciona. Conecta da mesma forma. Escutou o estralo, pronto. Mas fica um trambolho sem medida, olha só. Inclusive isso aqui fica puxando o controle para frente, porque pesa, ainda mais que tem pilha aqui dentro. É muito desengonçado, mas funciona. Como eu falei, é natural que, como foi o primeiro, ele não seja perfeito. Sempre os primeiros têm muita coisa a se melhorar. Agora vamos a uma demonstração de um jogo que usa da vibração. E para exemplificar, eu coloquei o controle no chão e vou atirar com o outro nele. Só, não sei se deu para vocês verem aí. Deixa eu tirar mais de perto. Mas ele tá tremendo sim. Vou só mostrar aqui mais um pouco.
Ó, não dá pra ver perfeitamente, mas ele tá tremendo sim. Acho que deu pra perceber aí que ele treme, né? Então o acessório é basicamente isso aqui, é para tremer para isso. Inclusive, né, olha, alguém que já conhece o Nintendo 64 deve se lembrar da versão Sabores, né? Esse aqui não é um controle original, mas imita, né, a versão Sabores. E eu acho que vocês já devem ter visto isso em algum lugar, hein? Olha lá, isso não te lembra nada não, hein? Mais uma vez a Sony invejosa, ó, imitou a linha Sabores com seu DualShock. Esse aqui está imitando, acredito que o cereja, enfim. Tem várias cores igual os sabores da Nintendo. Então a Nintendo inventa e a Sony, com muita inveja, copia. É isso aí. Obrigado por assistir até aqui. E quem tiver interessado em comprar, isso aqui vende lá no AliExpress, é baratinho, uns 30 e poucos reais. Já o Rumble, esse aqui eu comprei usado mesmo, tava bom em estado, vi no grupo, por aí. Mas eu acredito que talvez também tenha lá no AliExpress. Vai tremendo aqui. Se eu botar na certa posição, você vê melhor tremendo. Porque se você deixar ele mal encaixado, ele fica tremendo toda hora. Tem que encaixar certinho. Ele tá tremendo, vocês não conseguem sentir. Ó, então dá pra escutar? Isso é a zoada dele tremendo, tá? Não é uma coisa que dá pra você escutar assim que eu encostei o microfone. Na verdade, não sei nem se vai dar pra ficar aí na gravação. Mas enfim, se quiserem comprar, AliExpress. AliExpress vende também esse Everdrive. AliExpress vende também essas fitas. Só que essas são originais, mas vende as paralelas, que são bem parecidas. AliExpress vende esse controle. Vende esse analógico que eu coloquei aqui no original, que esse controle é original. Então dá para vocês se divertirem bastante aí.